A primeira igreja batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Se você conhece essa canção, feche seus olhos e fale com Deus. Como descrever? Cante. Como explicar? Fale isso pra Deus. O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Só Ele sabe. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Todos juntos, vamos lá. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. No domingo passado, tanto pela manhã quanto à noite, as crianças oraram pelos adultos, os adultos oraram pelas crianças, e os pais e as mães é que participaram. Lembram disso? As crianças se lembram? Muito bem, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu trouxe um casal dos Estados Unidos só para orar pelas crianças no culto hoje. O que vocês acham? Eu trouxe um casal dos Estados Unidos só para orar por vocês hoje. Quero convidar o pastor Orecil para vir aqui, a irmã Miriam também. Eles estão conosco. Foi uma grata surpresa ali hoje, pouco antes do culto começar. Eu não sabia que eles estavam vindo e que estariam no Brasil esses dias. Então nós vamos ter o nosso momento de oração hoje com as crianças. E depois que as crianças orarem, o pastor Aurecil vai orar e a irmã Miriam também. Quais as crianças que vão orar hoje? Você quer orar, você quer orar e você quer orar também? Então tá bom. Você também quer orar? Então fica aqui bem pertinho de mim quem vai orar, tá bom? Tá bom? Você quer orar também? Você quer orar também? Você quer orar? Ih, rapaz, o culto vai terminar hoje 1h da madrugada.
e nós vamos falar com o Papai do Céu. Então, esse momento de muita reverência. Não é verdade? Não é verdade? Não é? Então, as crianças já aprenderam, né, que esse é um momento de oração muito importante, muito precioso, e os adultos, nós vamos ensinar aos poucos, eles vão aprender. Né? Então, vamos começar? Vamos orar, vamos falar Papai do Céu, todo mundo com o olhinho fechado, as crianças com o olhinho fechado, agora nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, obrigado por essa noite, que amanhã seja um ótimo dia, abençoe papai, mamãe, todo mundo que está aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por nós estar aqui hoje na tua casa e abençoe essas pessoas que estão sofrendo e as pessoas que também possam viver muito aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, muito bom estar na sua casa. Obrigado pela mamãe, obrigado pelo papai, obrigado por tudo. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por tudo na sua casa. Abençoe todos os adultos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Papai no céu, nós todo mundo, sou essa vida. Sou todo mundo, sou minha vida, sou a vida de todo mundo. Sou que aceita na sua casa para ninguém ficar doente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe cada família que está aqui. Abençoe uma boa noite para cada pessoa que está aqui. Abençoe os aniversariantes desse mês. Abençoe os casais que estão fazendo aniversário. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo. Abençoe as crianças que estão aqui, os adultos, o pastor e a família do pastor, Senhor. Abençoe a família de todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa família, de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradecendo as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Agradecemos-te também por este número tão bonito de crianças aqui, cultuando e levando ao teu trono as suas preces. Que tu possas, ó Deus, olhar para nós todos aqui presentes, para nossas famílias com graça e misericórdia, e atender, ó Deus, as necessidades dos nossos corações. Ser presente neste momento, nas nossas vidas, onde quer que formos, para que possamos ser um testemunho vivo do Teu poder, da Tua graça, e que outros sejam atraídos a Ti pela nossa atitude, pela nossa maneira de viver. Abençoa cada uma dessas crianças e seus familiares também. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer a bênção e o privilégio desta hora. Agradecemos-te, ó Deus, porque Jesus também foi criança. E na sua meninice, diz a tua palavra que ele crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Agradecemos-te, ó Deus, a vida desta igreja, como de resto a vida de todas as crianças presentes aqui agora e as que não chegaram ainda. Rogamos-te a tua presença e que elas, influenciadas pelo testemunho da igreja, dos pais, desta comunidade cristã, possam crescer e amanhã ser uma bênção para este lugar, esta cidade, para este país e para o mundo, ó Deus. Obrigado por esta hora, obrigado por esta igreja, pelo pastor Robson, pela sua liderança, por todos os membros da igreja, pelos amigos que aqui estão. Obrigado por esta agência do teu reino que tem o privilégio de ministrar às crianças. Em nome de Jesus. Amém.
O Evangelho de Jesus não é somente uma mensagem para a salvação, entre aspas, não é apenas, embora seja a coisa mais preciosa que qualquer um de nós possa obter. Mas a ideia que eu vejo na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é que o Evangelho deve fazer parte da minha vida, da sua vida, todos os dias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as experiências. E então temos aqui compartilhado uma série de mensagens falando sobre as bênçãos, os benefícios e aquilo que muda e aquilo que começa a fazer parte cada dia da nossa vida a partir do nosso encontro com o Senhor Jesus. E nesta noite eu quero chamar a sua atenção para um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que fala um pouco sobre o significado do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você que nos assiste pela internet, você que nos assiste pela TV, preste atenção, porque nós vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, e ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus chegará até o seu coração, e essa palavra hoje não voltará vazia. O texto é este, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Tendo a Bíblia em mãos, por favor, queira abrir. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Eu quero chamar a sua atenção neste texto. Quando João, o apóstolo, afirma categoricamente e repetidas vezes que agora, em Cristo, nós somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por este texto, obrigado pela Tua palavra. E agora, quando nos próximos minutos estaremos refletindo, meditando, considerando a Tua palavra a partir deste texto e desta verdade extraordinária, Senhor, que esta mensagem venha para abençoar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para proporcionar o nosso crescimento espiritual e também para a salvação de almas. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade entre nós. Que também as pessoas que nos assistem pela internet e pela televisão sejam impactadas pela Tua palavra, pelos momentos deste culto, os hinos, os cânticos, as orações. Em nome do Senhor Jesus, e para a glória, o louvor do nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Essa então tem sido a nossa pergunta nestes dias, em nossos cultos, ao longo desta série de mensagens. Você tem vivido, de fato, o verdadeiro Evangelho na íntegra? Qual é a diferença que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem feito em sua vida, em seu casamento, em seu relacionamento com as demais pessoas, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus colegas no trabalho, na faculdade, com seus vizinhos? Qual a diferença que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem feito em sua vida cotidiana? Porque o Evangelho é o Evangelho da salvação, com certeza,
Não há qualquer sombra de dúvida a este respeito, mas o Evangelho, ele nos impacta, e ele nos atinge, e ele mexe conosco, totalmente, completamente, profundamente, amplamente. E nesta noite, eu quero afirmar repetidas vezes que uma das grandes bênçãos do Evangelho, e isso nos atinge, isso nos alcança, isso interfere na nossa vida todos os dias, é que o Evangelho, quando ele chega ao nosso coração, quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, quando nós convidamos Cristo para vir ser o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, filhos do Senhor, filhos do Pai Eterno, filhos de Deus. Aquilo que a teologia chama de a teologia ou o ensino ou a doutrina acerca da adoção. Portanto, o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho da adoção de Deus. Ou seja, a partir do Evangelho, você e eu nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, porque a salvação traz consigo esta bênção, este benefício, e nós devemos viver todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, em cada momento, em todas as circunstâncias, exatamente como filhos de Deus que somos. É claro que a Bíblia diz que Deus só tem um filho. A Bíblia diz que o Filho unigênito de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, mas quando nós nos rendemos a Ele, pela sua graça maravilhosa, sua compaixão, pelo seu amor imenso, pela sua misericórdia, a Bíblia diz que Ele decide soberanamente tornar cada um de nós agora também seus filhos, filhos de Deus por adoção. Irmãos, que doutrina, que ensino, que verdade de extrema relevância para a nossa vida. Essa palavra que está aqui, adoção, vem de um termo grego que significa exatamente tornar como filho, ou colocar alguém como filho. E a nossa palavra em português tem a sua origem no latim, e ela significa algo como você foi selecionado, você foi escolhido. Então, biblicamente, a adoção é quando Deus, o Criador, Deus, o soberano e todo-poderoso, quando Deus, o Pai eterno, transforma você em filho. Porque antes você não era filho, mas agora você é filho. E estas palavras não são apenas as minhas palavras, estas palavras estão aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E também não é apenas João, mas Paulo, o apóstolo, tinha exatamente o mesmo entendimento. Nós lemos aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17, o seguinte, ouça com bastante atenção. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aquilo que João escreve na sua carta e endereça a várias igrejas naquele momento, no primeiro século, a algumas igrejas da Ásia, e que hoje é uma carta dele para nós, a Igreja de Cristo no século 21, é a palavra de Deus. E tanto João quanto Paulo e tantos outros textos da Bíblia afirmam exatamente a mesma coisa, que o Evangelho do Senhor Jesus, que o nosso encontro com o Senhor Jesus, que a salvação nos torna filhos de Deus. E que verdade maravilhosa, porque antes da salvação, pecadores por natureza, estávamos órfãos, não tínhamos um pai, órfãos,
apenas herdeiros do pecado, herdeiros da culpa, herdeiros da ira e herdeiros do juízo de Deus. E o que é pior de tudo, antes da salvação, éramos órfãos, estávamos sem pai, sem família e estávamos como condenados por uma herança que nem eu nem você desejamos, que é a condenação ao inferno. Antes da salvação, como pecadores, não éramos filhos de Deus, mas éramos filhos da desobediência, filhos da corrupção, filhos da maldade, filhos da violência. Quando nós olhamos para este texto, carta escrita pelo apóstolo João, sabemos que é ele também o mesmo autor do Evangelho de João. O Evangelho é uma narrativa do ministério, da história do Senhor Jesus, que queria mostrar para a igreja como foi Jesus, quem era Jesus, os ensinos de Jesus, os atos de Jesus, os milagres de Jesus. E agora ele escreve uma carta para falar diretamente para a igreja. Estamos aqui diante de um homem que tinha toda a autoridade para falar sobre Jesus, porque caminhou com Jesus, esteve com Jesus, viajou com Jesus, assentou-se à mesa com Jesus, conversou com Jesus, ouviu com seus próprios ouvidos o que Jesus falava e viu com seus próprios olhos todas as coisas extraordinárias que ele fazia. E segundo a maioria dos estudiosos, dos pesquisadores, dos comentaristas, quando João escreve a sua carta, ele tinha a intenção de afirmar aos seus leitores, aos seus ouvintes, que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador da promessa dos profetas do Antigo Testamento. E ele também tem essa intenção de afirmar para os seus leitores, para os seus ouvintes, acerca da verdade sobre a vida eterna. A realidade que é a vida eterna e a salvação da nossa alma. E aqui nesse texto, então, João, de uma maneira incrível, maravilhosa, diz com muita clareza, com muita simplicidade, mas com certeza com uma profundidade tremenda. Amados, agora somos filhos de Deus. Não éramos. Eu não era, você não era, mas agora nós somos filhos de Deus. Estávamos órfãos. Agora não somos mais órfãos. Estávamos perdidos. Agora fomos encontrados. Não tínhamos uma família, agora temos uma família. Não tínhamos um pai, agora temos. Não tínhamos um nome, agora temos. Não tínhamos nenhuma esperança, agora temos. Não tínhamos nenhuma perspectiva, agora temos. Agora somos filhos de Deus. Aleluia! Agora somos filhos de Deus, exaltado e louvado seja o nome do Senhor. Agora temos de volta aquela natureza divina de filhos regenerados que perdemos com a queda causada pelo pecado. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando, a partir do primeiro casal, Adão e Eva, a humanidade decidiu desobedecer, ela perdeu essa imagem, perdeu essa semelhança. E agora em Cristo nós retornamos e podemos adquirir por herança, por adoção, a natureza divina como filhos salvos, regenerados. E agora não temos apenas o título de filhos de Deus, mas o texto das Escrituras Sagradas que temos lido nessa noite diz que o Espírito do Senhor habita em nós e Ele está restaurando em nós essa imagem de Deus e essa semelhança de Deus. Agora somos filhos de Deus e essa verdade é uma segurança, uma garantia máxima da nossa futura semelhança com Cristo Jesus em seu poder, em sua honra e em sua glória celestial. Vejam que bênção, vejam que benefício, vejam que ganho, vejam que acréscimo, vejam que mudança gigantesca, extraordinária e profunda demais na nossa vida, na nossa história, na nossa existência. E, meus irmãos, nós precisamos desfrutar
dessa bênção todos os dias e precisamos viver cada dia exatamente à luz dessa promessa e dessa verdade que está nas páginas das Escrituras Sagradas. Agora, em Cristo, somos filhos de Deus. Pastor, é muito bonito, achei legal, concordo com o senhor, mas a minha vida continua a mesma. Isso não interferiu em nada, isso não mudou nada, isso não transformou nada, isso não melhorou nada. Eu continuo do mesmo modo que antes. Então há alguma coisa de muito errado. Ouça, via de regra, muitos pensam que todos os seres humanos são filhos de Deus, não é verdade? Várias vezes já ouvi essa pergunta, essa dúvida. Pastor, todos não são filhos de Deus? Há um equívoco em pensarmos assim. Quando nós estudamos a Bíblia, pesquisamos, nós encontramos na Bíblia a seguinte resposta: Deus criou todas as pessoas. Deus criou todos os seres vivos. Deus criou toda a terra. Deus criou o céu. Deus criou as montanhas, os animais, os mares, os peixes, as aves, as árvores, as flores. Deus criou a lua, o sol, as estrelas, os planetas. Deus criou. E Deus criou todos os seres humanos também. Mas todas as vezes que a Bíblia Sagrada fala sobre ser filho de Deus, todas as vezes que a Bíblia Sagrada fala sobre ser filho de Deus, a Bíblia está falando sobre aquela pessoa que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Seja quem for. O mais bonzinho de todos os seres humanos que você porventura conheça. A pessoa mais íntegra, mais reta, mais honesta que você conheça. Qualquer um só se torna filho de Deus, do Pai Altíssimo, depois que o Senhor Jesus entra em seu coração, entra em sua vida. É neste momento que Deus, o Pai, através de Jesus, nos adota. E então somos adotados e nos tornamos filhos por adoção. Em João 1, 12 e 13 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque a Bíblia não está falando desse nascimento que nós todos conhecemos tão bem, como o Davizinho que nós apresentamos hoje no culto da manhã, o Davi que nasceu há mais ou menos um mês, e que tem o seu pai, que tem a sua mãe, que tem os seus 2 irmãozinhos. Essa, aliás, foi a mesma confusão que Nicodemos fez quando procurou Jesus à noite, e Jesus disse a ele assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos ficou apavorado, porque ele pensou assim: gente, como um homem tão sábio, um mestre como Jesus, podia dizer que eu preciso nascer de novo? Nessa estatura, nessa idade, nesse tamanho, nesse tempo, como eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e passar por um outro processo de gestação e nascer outra vez? Isso é impossível. E então Jesus responde e diz a Nicodemos: Nicodemos, você é um homem tão inteligente, já leu tantas vezes a Bíblia, sabe a Bíblia de cor, você ainda não entendeu? Eu não estou falando sobre nascer de novo da sua mãe, do seu pai, eu estou falando que você precisa nascer espiritualmente. É sobre esse nascimento que eu estou falando, Nicodemos. Mas eu quero concluir nesta noite chamando a sua atenção para esta verdade extraordinária de que o Evangelho nos torna filhos de Deus, com 4 argumentos. Em resposta a esta pergunta: como alguém pode se tornar verdadeiramente filho do Deus Altíssimo, o Pai Celestial?
Em primeiro lugar, alguém se torna filho de Deus quando Deus o convida para ser seu filho. O texto diz assim: vede quão grande amor que nos tem concedido o Pai. Ele nos amou primeiro, porque seria impossível que nós o amássemos primeiro. Ele nos buscou primeiro, porque seria impossível que nós o buscássemos primeiro. Porque a nossa natureza, o nosso DNA, a nossa constituição humana, tornaria isso impossível. A Bíblia diz: não há um justo que sequer. A Bíblia diz: não há ninguém que busque a Deus. E sabendo disso, então, Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou, e Ele veio ao nosso encontro, e Ele se apresentou, se revelou a nós, e Ele disse: olha, eu estou aqui à sua disposição, porque eu te amo, e eu quero levar você para a eternidade do céu comigo. Então, quando alguém se torna filho de Deus, quando Deus o busca, quando Deus o procura, quando Deus se aproxima dele. Deus amou, diz o texto. E nós sabemos que esse amor é que nos convida. Nos convida para a salvação e para então nos tornarmos seus filhos, filhos por adoção. Somente um homem que ama torna uma criança seu filho por adoção, como aquele casal que conhecemos da primeira igreja que pastoreei em Minas Gerais. Eles estiveram comigo no gabinete: pastor, queremos uma orientação. Para nós é uma grande novidade. Depois de alguns anos de casados, a esposa não conseguia engravidar, e então eles pensaram na possibilidade de adotar uma criança. Mas eles estavam cheios de medo, de dúvida. Será que de fato seria uma atitude correta? O que será que a Bíblia diz a esse respeito? E eles estiveram conversando comigo algumas vezes, até que nós oramos, lemos a Bíblia, e num determinado momento eles tomaram uma decisão: nós vamos adotar uma criança. E então eles procuraram a justiça e eles começaram todo o processo, até que ligaram de Goiânia, Goiás. E aquele homem e aquela mulher foram até aquela cidade e retornaram de lá com um lindo bebezinho. O Leonardo, que hoje já é um rapaz com 20 anos de idade. Somente um homem, uma mulher que ama um filho, uma filha que um dia adotou, como a história desse casal, sabem pelo menos uma pequena fração do que significa esse amor de Deus que nos convida para sermos filhos e colocar o nosso nome em sua família eterna. Em segundo lugar, outra resposta a esta pergunta: quando alguém se torna filho de Deus, a resposta é quando alguém aceita o convite de Deus. Diferentemente do bebezinho que nasceu há alguns dias lá em Goiânia, Goiás, que não tinha como tomar nenhuma decisão, nenhuma escolha, não tinha opções. Mas espiritualmente falando, alguém se torna filho de Deus quando este alguém, este homem, esta mulher, ouve o convite de Deus, entende o amor de Deus, a aproximação de Deus e diz: sim, eu quero, sim, eu aceito. Mesmo porque Deus não vai obrigar ninguém a segui-lo, Deus não vai obrigar ninguém a conhecer a sua palavra e obedecer às suas leis, mandamentos, ordenanças e justos juízos. Deus não vai obrigar você a ir para o céu, você é livre, a decisão é sua, é você que escolhe, é você que decide se você quer ir para o céu ou não. Ele lhe dá toda a liberdade, ele se aproxima, ele expressa amor, e ele o fez isso de uma maneira tremenda quando Jesus veio a este mundo e foi para a cruz do Calvário. Não há amor maior do que este. Mas alguém somente se tornará filho de Deus quando ouvir e aceitar o convite de Deus, o Pai, para tornar-se seu filho. A decisão final sempre será sua, porque Deus sempre vai dar a você essa liberdade de escolha.
Ele se apresenta, ele diz que te ama, ele se oferece e diz: eu quero ser seu pai. Você quer ser meu filho? O Senhor Deus nunca vai obrigar você a nada, nem mesmo a ser o seu filho. Em terceiro lugar, alguém se torna filho de Deus quando, diz a Bíblia, diz o texto que lemos aqui na primeira carta de João, quando essa pessoa, quando esse homem, quando essa mulher recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito Santo de Deus, que é o selo, que é a garantia da nossa salvação. O que se dá exatamente no momento da nossa conversão. O texto diz várias vezes da nossa semelhança com o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que no seu batismo também Jesus recebeu o Espírito Santo do Pai. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria, estou muito contente com ele. Não é algo físico, é algo espiritual. Portanto, é a presença do Espírito Santo de Deus que torna você filho. Porque você não nasce da carne, você nasce do Espírito, e nasce do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Porque aquele que vem habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que na salvação, que na conversão, você se torna o templo, onde habita, onde passa a morar, em definitivo, o Espírito Santo de Deus. E em quarto e último lugar, para nós terminarmos, alguém se torna filho de Deus quando decide obedecer o Senhor. Como todo filho deveria obedecer seu pai e sua mãe. Hoje pela manhã, nesta série de mensagens, o verdadeiro evangelho, vivendo o verdadeiro evangelho, falamos sobre a bênção da obediência e todos os benefícios que nós recebemos quando nós obedecemos à vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor sempre é boa, sempre é perfeita e sempre é agradável. Não há como errar. Sempre que obedecemos, somos beneficiados de certa forma. Ou nós somos abençoados de imediato, ou nós somos abençoados daqui a pouco tempo, ou lá na frente nós somos grandemente abençoados. Mas o Evangelho é o Evangelho da obediência, a obediência que abençoa. Mesmo que humanamente sempre sejamos levados a pensar que obedecer é uma coisa negativa, ruim. É a ideia de que se eu obedecer eu vou perder alguma alegria, algum prazer. Se eu obedecer, eu de alguma forma serei prejudicado. Eu vou perder alguma coisa que eu gosto, que eu tenho interesse. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos descobrir que todas as vezes que nós tomamos a decisão de obedecer a Deus e a sua palavra, nós somos grandemente abençoados, e a nossa casa, a nossa família também. E sabe de uma coisa? Preste atenção. Se existe uma prova visível de que alguém tornou-se mesmo um filho de Deus, é exatamente quando essa pessoa vive em obediência à palavra do Senhor. É uma prova concreta, real. Porque aquele que ama a Deus o Pai obedece. Eu tive uma experiência marcante na minha vida quando comecei a trabalhar. Eu tinha 13 anos de idade, e eu já contei aqui para a igreja isso uma vez ou mais, talvez. Com 13 anos eu comecei a trabalhar, e o meu primeiro salário, nem posso chamar de salário, mas o meu primeiro salário deu para eu comprar uma Bíblia, e a primeira coisa que eu comprei foi uma Bíblia. Então você tem noção de como era muita coisa o meu salário, né? Mas quando eu comprei a Bíblia, e foi a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro, sobraram ainda, eu nem lembro mais, cruzeiro, eu não lembro mais não. Réis eu tenho certeza que não era, mas era alguma coisa depois disso.
sobraram algum dinheirinho, sobrou algum dinheirinho lá. E estávamos alguns dias do segundo domingo de maio, Dia das Mães. E eu cheguei para minha mãe, assim, com o peito, sabe, quase explodindo de satisfação, assim, eu não queria usar essa palavra não, mas eu vou usar, orgulho. Eu estava assim, puxa vida, eu comecei a trabalhar e agora eu tenho dinheiro, gente, isso é uma coisa fantástica, extraordinária, né? Então eu cheguei para minha mãe assim e disse: mãe, eu quero comprar um presente para a senhora. Vem aí o Dia das Mães, eu ganhei meu salário, já comprei uma Bíblia e eu quero comprar um presente para a senhora também. E aí a minha mãe olhou para mim e, bem emocionada, disse assim: meu filho, o maior presente que você pode me dar como sua mãe é ser um filho obediente. Eu creio que Deus olha para nós como a minha mãe olhou para mim naquele dia. Eu creio que Deus olha para nós e Ele se inclina para nós quando nos tornamos filhos, e Ele diz assim: olha, o melhor presente que você pode me dar como seu pai, agora que eu te adotei, que você é meu filho, é ser um menino obediente, é ser uma menina obediente. A Bíblia diz: nada que eu faça, nada que eu entregue, que eu ofereça a Deus, seria maior e melhor que a obediência. No versículo 3 do texto que lemos está escrito assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A ideia de santidade, de ser santo, íntegro, reto, puro, que é a ideia de ser obediente e fazer a vontade de Deus, o Pai. O verdadeiro filho de Deus tem um desejo natural pela obediência e obedece com prazer, com alegria, como Jesus. Aprendemos hoje pela manhã. Ele várias vezes orou dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Será que essa é a nossa máxima todas as vezes que oramos? O verdadeiro Filho de Deus tem um desejo natural pela obediência que o leva à santidade, pureza, como diz o texto aqui das Escrituras. Meus irmãos, as palavras do apóstolo Paulo são muito claras, diretas e objetivas nesse texto. Não há como negar as grandes verdades das Escrituras Sagradas acerca do Evangelho e acerca da adoção que nos torna filhos de Deus em Cristo Jesus. Suas afirmações são contundentes. O texto diz: Deus te ama. O texto diz: Ele te ama e por isso Ele busca você e se aproxima e se achega a você. Ele te convida porque Ele quer que você o receba e então que você se torne filho de Deus. Nessa noite, você que está aqui, você que nos ouve pela internet ou pela televisão e já é salvo, já é filho, eu desejo que esta palavra possa fortalecer a sua fé e possa fazê-lo lembrar-se a cada momento: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus. E o meu comportamento deve refletir essa verdade. Os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações devem refletir as palavras, as atitudes de um autêntico, um verdadeiro, genuíno filho de Deus. Você que já é salvo, você que já tem Jesus como único Senhor e Salvador em seu coração, a mensagem desta noite, a mensagem deste culto é para você, uma mensagem de fé, de esperança e de confiança acerca da salvação. Uma mensagem de alegria
uma mensagem de contentamento ao nosso coração. Em Cristo você é filho de Deus. Em Cristo você é herdeiro de Deus, o Pai. Que notícia maravilhosa, que boa notícia, que boa nova, extraordinariamente maravilhosa é esta. Mas, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, se você ainda não abriu o seu coração e convidou Jesus para vir, para ser o seu Senhor e para ser o seu Salvador, se você ainda não tomou essa decisão, essa mensagem, a mensagem dessa noite, a mensagem desse culto, é para você. Você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus? Você pode fazê-lo hoje, aqui e agora. Você ainda não é filho? Você ainda não foi adotado por Deus o Pai? Hoje é o momento. Agora é o tempo aceitável. Você pode decidir nesta noite seguir a Cristo. A mensagem desta noite é para você também. Vamos orar. Eu quero convidar a igreja, os irmãos, para que estejam agora orando ao Senhor. E quero convidar todas as demais pessoas também para concluirmos essa parte do nosso culto. Eu sinto a necessidade de dar a oportunidade para você receber Deus como Pai e tornar-se filho. Entrar para a família de Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida eterna no céu. Então, enquanto a igreja está orando e clamando e pedindo e intercedendo para que o Espírito Santo de Deus esteja agindo poderosamente neste lugar, eu gostaria de saber, nesta noite, se você ouviu, se você entendeu esta palavra, e se você deseja, neste momento, receber Jesus em seu coração. Se você nesse momento quer tomar a decisão de seguir a Cristo, de entregar a sua vida para Ele, e automaticamente tornar-se filho de Deus, o Pai Celestial. Se você ouviu, se você compreendeu o texto, a mensagem que temos compartilhado nesta noite, e se você quer receber a Cristo Jesus, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Mas antes de orar, gostaria de identificar você. Se este é o seu caso, então, por favor, onde você está, mesmo assentado como você se encontra, gostaria que você erguesse bem alto o seu braço, e depois você pode baixar o seu braço. Eu estarei orando pela sua vida. Há alguém conosco nesta noite, neste culto? Erga bem alto o seu braço agora, por favor, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está batendo a porta do teu coração, como diz o hino que tantas vezes cantamos aqui, este é o momento, esta é a hora, este é o tempo. Há alguém? Há alguém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Além deste jovem senhor lá na galeria, há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Há mais alguém? Você que nos assiste pela internet ou pela TV, se você nesse momento está entregando a sua vida para Jesus, se você sente o desejo agora de tornar-se filho de Deus, quero convidar você para estar conosco aqui em nossa igreja, para juntos continuarmos crescendo na fé. Porém, se for mais conveniente a você,
procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e continue buscando mais de Deus e crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar por essas vidas. Eu quero orar por essas vidas que nessa noite também sairão daqui como filhos do Deus Altíssimo. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Altíssimo e soberano Deus do céu, da terra, do universo, nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos o Teu nome nesta noite, por estas vidas que estão abrindo o coração para Jesus agora. Pai, creio que no céu há uma grande celebração neste momento, uma grande festa de louvor, de adoração. E aqui também estamos alegres, felizes, contentes, louvado seja o nome do Senhor. Pai, humildemente nós queremos pedir agora como igreja, que o Senhor esteja contemplando estas vidas. Inclina, Senhor, os Teus olhos e ouvidos para esse casal, para essa família. Pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora escrevendo o nome deles no livro da vida, o livro da vida eterna. E que ali estes nomes permaneçam para todo sempre. Pai, e nós pedimos que o Senhor nos ajude como igreja a caminharmos juntos com eles, cada dia mais e mais buscando, aprendendo, conhecendo mais do Senhor e obedecendo a Tua palavra. Ó Deus, somos gratos pelo milagre que o Senhor está realizando aqui agora. O maior de todos os milagres, que é a salvação. Muito obrigado, muito obrigado. Abençoe estas vidas, abençoe, Senhor, este lar, esta família, que a partir de hoje eles possam perceber a Tua presença nitidamente, e que o Teu Santo Espírito inicie uma obra transformadora e de edificação e de fortalecimento na fé deles, Pai. Senhor, não permita que o inimigo retire essa semente tão preciosa lançada nesses corações hoje aqui. Mas que este fruto permaneça para o louvor da Tua glória. Oramos, Senhor, gratos no nosso coração, felizes por contemplarmos a Tua majestade, a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Ele está aqui, irmãos, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Você pode cantar? E as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Não há outro Deus. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Todos juntos, vamos louvar ao Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Você pode falar isso pro Senhor? A tua igreja te adora. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao nosso Deus, aquele que está presente nesse lugar. Não há sombra de dúvidas, a tua palavra diz: quando estiverem 2 ou 3 reunidos, o nome dele ali ele estará, e ele está aqui. Então diz: Senhor, nós te adoramos. A igreja te adora. A tua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. O Senhor é bem-vindo no nosso meio, Deus. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida.